Boa noite, queridos, graça e paz. Estamos mais uma vez falando pelas redes sociais e hoje uma noite muito especial. Uma noite do qual nós vamos, além de ouvirmos uma palavra, além de cantar louvores, nós vamos participar, nós vamos fazer momento de ceia, celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nós aqui no gabinete da igreja e você de uma maneira inédita aí na sua casa. Aproveite esse tempo agora, já está todo mundo aí reunido, já está todo mundo aí em volta da mesa, próximo da mesa, já preparou aí o altar do Senhor dentro da tua casa. Se você fez isso antes de nós iniciarmos o nosso culto, peço a você nesse momento, se você pode, claro, tire, registre um momento, pegue o seu celular, nós já tiramos a nossa foto aqui, tire o seu celular, faça uma selfie e deixa registrado. Me lembro do Antigo Testamento que o povo de Israel, quando passou pelo Rio Jordão, eles pegaram ali 12 pedras dentro do rio e eles montaram um altar, pós Rio Jordão, porque Deus permitiu que eles passassem a seco. E aquele altar que eles fizeram serviram de memorial para o dia que o Senhor realizou o milagre de abrir o rio e eles passaram. Talvez você que está aí nesse momento, é o momento de você aproveitar, reunido junto com a sua família, de você registrar essa foto aí e você vai deixar guardado aí no dispositivo do seu celular e depois, futuramente, nós voltaremos em nome de Jesus para os cultos dentro do templo, com a reunião, com a comunhão de todos os irmãos, e você vai olhar para essa foto e vai se lembrar do dia que você celebrou a ceia juntamente com a sua família. Momento ímpar, momento inédito do qual a igreja brasileira tem passado, e claro, motivado pela pandemia que tem assolado não somente o Brasil, mas todas as nações, E hoje, de maneira alegre, feliz, nós viemos celebrar a ceia do Senhor também, logo após a mensagem que nós iremos ministrar. Ok? Está todo mundo aí na sala ou no lugar onde você está aí assistindo? Agrupa todo mundo, chama todo mundo. Se tiver alguém na cozinha, dá um grito aí do banheiro. Rapidinho, vai começar o culto, que agora nós vamos dar início ao nosso culto de celebração. Amém, queridos? Obrigado a você que está nos assistindo, acompanhando este momento. Hoje eu não estou sozinho, como aconteceu na quarta-feira passada. Hoje está comigo a minha esposa Patrícia. Patrícia deu um oi. A Manu, dá um oizinho aí para a galera, do pessoal, para os irmãos. Que legal, queridos. Bom estar com a família reunidos em nome do Senhor Jesus. Não tem coisa melhor do que nós estarmos fazendo aquilo que nos dá prazer, ouvindo da palavra de Deus, meditando naquilo que o Senhor tem para a nossa vida na noite de hoje. E tenho certeza que vai ser um momento ímpar na tua vida e isso vai com certeza edificar o seu coração e renovar as nossas forças. Então eu te convido nesse momento a nós orarmos a Deus, a nós elevarmos o nosso pensamento e pedir para que o Senhor agora, neste momento, possa se revelar a nós, possa falar conosco em nome do Senhor Jesus. Faça isso, vamos fazer isso agora, vamos falar com Deus. Abra teu coração, queridos, porque Deus tem uma palavra ao teu coração, à tua vida, à tua família, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nesta noite, ó Deus, nos reunimos, ó Pai, diante da tua presença. Senhor, ó Deus, que alegria é essa, Senhor, que mesmo nesses momentos, ó Deus, terríveis, do qual o nosso estado, o nosso país, o mundo está enfrentando mediante, ó Deus, essa pandemia, nós cristãos, nós servos do Senhor, nós, ó Deus, que estamos reunidos, ó Deus, no teu nome, em teu nome, ó Pai, para celebrarmos, ó Deus, ó Pai, a tua presença, celebrarmos, ó Deus, aquele que nos tirou um dia do pecado, das trevas, Senhor, e nos trouxe para a luz.
Nós te louvamos porque o Senhor tem guardado a nossa vida, tem nos livrado do mal, Senhor, e obrigado, ó Deus, por nos conceder o privilégio, Senhor, de te servir e de estarmos reunidos nessa noite com os nossos familiares. Pai, nós te louvamos, ó Deus, fala conosco, ó Pai, da mesma maneira que o Senhor já tem ministrou nos cultos do templo, e também através dessa conexão, Senhor, pelas redes sociais, pela internet, Deus. Sabemos que não há limites para o teu agir, Pai, e pedimos que o Espírito Santo de Deus possa invadir, Senhor, os nossos corações, as nossas casas, as nossas famílias, trazendo, ó Deus, ó Pai, uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida, uma mensagem de paz para os nossos corações. No nome santo do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, se você está aí com a tua Bíblia aberta, ou com o seu celular, abra aí o seu aplicativo, abra aí a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Ontem nós tivemos uma reflexão sobre esse versículo, e esse versículo tem falado ao meu coração, e é por isso que eu trouxe hoje para vocês refletirem e darmos abertura a esse culto nessa noite. 2 Coríntios 4, versículo 18. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que não se veem são eternas. Glórias a Deus. Queridos, em meio a tantas coisas que vêm nos acontecendo hoje, se nós se apegarmos para a visão carnal, a visão física, as coisas que nós estamos enxergando através da mídia, através da televisão, das redes sociais, e aquilo que a gente ouve, as notícias não são boas, o problema tem assolado as nações, mas se nós nos apegarmos a essa visão, nós entraremos em parafuso, e isso vai trazer confusão, dúvida, medo, temor ao nosso coração. Mas aqui o apóstolo Paulo recomenda à igreja de Corinto, ao invés de ficar se apegando à visão carnal, à visão terrena, que a nossa visão possa ser uma visão celestial, nas coisas eternas, nas coisas de Deus, porque é isso que vai trazer ânimo para a nossa alma, é isso que vai revigorar as nossas forças, é isso que nos vai dar esperança para dias melhores, não é verdade? Glórias a Deus por isso. Queridos, quero te convidar nesse momento a nós estarmos louvando ao nosso Deus. E nós temos aqui a Patrícia e a Manu, que vai também nos ajudar nesse cântico ao Senhor. Vamos louvar a Deus? Merecida a vida, de graça recebi, por tua cruz. Aleluia. Da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. A Bíblia fala que Deus habita em meio aos louvores. Como é bom louvar ao Senhor Jesus. Queridos, nesse momento eu quero fazer uma breve reflexão da palavra de Deus, né? E mais uma vez eu peço a você que abra a sua Bíblia e mantenha ela aberta, o seu aplicativo aí. Vai lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 a 17. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17. Essa semana que se passou, nós falamos a respeito de Josafá, né? Da oração de Josafá, os temores dele e muitas outras coisas, da procedência de Josafá mediante ao ataque do inimigo. E hoje nós vamos falar de um profeta, de um grande profeta de Deus da Bíblia. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17. Todos encontraram aí? Lógico que eu não vou saber se você encontrou, né? Mas eu vou deixar alguns instantes para você estar procurando aí, tá bom? Amém, irmãos? Vamos lá. A palavra do Senhor nos diz assim, nessa noite. E o moço, homem de Deus, o servo de Eliseu, né? Se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque são os que estão conosco do que os que estão com ele, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Glórias a Deus por isso. Senhor, nós lemos a Tua palavra nesta noite e pedimos, Senhor, a direção do Teu Espírito Santo. Pai, Senhor, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, que esta palavra, Senhor, possa vir de encontro aos anseios da Tua igreja, aos anseios da nossa comunidade, daqueles que estão nos assistindo nessa noite, ó Pai, que não sejam meras palavras minhas, mas que sejam as palavras vindas do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, sabemos que Israel, no Antigo Testamento, você vai ver ali passando por várias situações de guerras, né? Na semana passada nós falamos a respeito de Josafá, do qual os amonitas reuniu um grupo de exército, de soldados e mais algumas outras cidades, os amonitas, e eles atacaram a Judá. Então nós percebemos também que várias tentativas dos próprios reis mesmo da Síria, né, de tentar invadir a Judá e tomar o reinado de Judá e de Israel. Então, queridos, aqui nós vemos nessa passagem de 2 Reis, o rei da Síria planejou um ataque contra Israel. E naquela época as guerras, né, elas eram feitas por meio terrestre, né, por carros, por cavalos, né, e sempre eles traçavam estratégias para poder surpreender e vencer o exército inimigo. Isso aconteceu inúmeras vezes no Antigo Testamento. E nessa ocasião do qual nós lemos aqui o rei da Síria planejando
né, uma guerra, um ataque contra Israel. Porém, queridos, nós vemos aqui também um fato bem inusitado. Mas voltando um pouquinho, falando a respeito de guerras, olhando para os dias de hoje também, nós podemos afirmar isso, que o nosso país, vamos falar especificamente do Brasil, nós não, graças a Deus, nós não presenciamos guerras bélicas, né, com mísseis, com armas, essas coisas todas, não. Mas nós passamos todos os dias, enfrentamos guerras e outros tipos de guerras que não seja o sistema bélico. Sabe quais são as guerras que nós enfrentamos? Enfrentamos a guerra da fome, enfrentamos a guerra do problema nas nossas redes de saúde, do qual é muito precária e está agora muito mais explícito mediante a pandemia do qual nós estamos enfrentando, certo? Enfrentamos guerra dentro dos nossos lares, no seio da família, e hoje nós temos números aí alarmantes que em meio à quarentena as mulheres estão sofrendo mais violência doméstica. Nós temos precariedade, guerras na área da educação, na área da violência, do sistema nosso de segurança é precário. Então nós nos dias atuais também enfrentamos muitas guerras, enfrentamos diversos ataques que muitas vezes, claro, não está no nosso poder às vezes resolver, mas nós como cristãos que somos, temos que colocar sempre a nossa confiança em Deus. Agora voltando para o nosso texto, o rei da Síria traçou o seu plano. Porém, queridos, sabe o que acontecia? Isso não aconteceu uma vez só não, aconteceu várias vezes. Eles traçavam um plano e quando eles tentavam surpreender a Israel, Deus revelava-se ao profeta Eliseu. E Eliseu fazia o quê? O que ele fazia? Ele ia, procurava o rei de Israel e contava as estratégias do qual o rei da Síria estava tentando contra o reinado de Israel. Então, quando o rei da Síria com seu exército já se preparava para atacar, em alguns setores, atacavam por setores, os soldados de Israel, o exército de Israel, sempre os surpreendia e eles perdiam a batalha. Isso foram várias vezes, e aí o rei ficou estarrecido mediante essa situação. Ele ficou se perguntando, mas não é possível isso. Todas as vezes que eu tento atacar Israel, ele sempre nos surpreende. Parece que tem alguém, até chego a pensar isso, que parece que tem alguém do nosso exército que tem contado as nossas estratégias para alguém lá de Israel, achando que havia um traidor entre eles. Porém, um dos servos do rei falou assim, não, meu senhor, existe um homem de Deus, um profeta lá em Israel. E o Deus de Israel sempre revela a ele todas as vezes que nós intentamos contra o reinado de Israel. E o rei ficou muito bravo e ele falou assim, envie uma tropa para onde esse profeta, onde esse homem de Deus mora, no Deus de Israel, e traga-o até mim. Cerque ele com a sua tropa e traga ele até mim, porque senão nós não vamos conseguir prevalecer contra Israel. E foi feito assim, foi enviada uma tropa lá em Dotã, a cidade onde o profeta Eliseu morava. É o mesmo lugar, é a mesma casa, onde há um capítulo atrás nós vemos o profeta, o Naamã, chefe do exército, procurando quem? Procurando Eliseu para que ele fosse curado da sua lepra. Lembra disso? Então é o mesmo local, é o mesmo lugar, lá estava Eliseu na sua casa. E foi enviado para lá uma tropa a fim de prender a Eliseu e levá-lo para a Síria, diante do rei. Mas olha só que situação engraçada, queridos, e tanto nós glorificamos a Deus por isso.
o exército também não contava, né, com algumas coisas que estavam para acontecer. Quando eles cercaram à noite, né, os montes ao redor da casa de Eliseu, e logo pela manhã, de manhãzinha, o servo de Eliseu, chamado Geazi, ele sai de manhã. Imagine só você acordando bem cedo. A Bíblia fala que ele despertou bem cedo e deve ter ido para a janela, abriu a janela e abriu a porta para respirar aquele ar gostoso, para contemplar a manhã. E quando ele olha para o monte, ele avista ali vários cavalos e carros do exército da Síria cercando a casa de Eliseu. E nós voltamos para esse texto que nós acabamos de ler agora, no versículo 15, diz assim, ó: e o moço do homem de Deus, Geazi, se levantou bem cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o moço lhe disse, ele deve ter visto aquela visão do exército e deve ter corrido e gritado para o seu patrão, o profeta Eliseu: Senhor, o exército da Síria está aqui ao nosso redor. E ele, uma expressão que ele usa aqui, que eu quero compartilhar com vocês e raciocinarmos um pouquinho sobre ela. Ele fala assim: ai meu Senhor, o que faremos? E eu vou repetir para você: ai meu Senhor, o que faremos? Meu irmão, minha irmã, eu não quero me atentar e direcionar a mensagem somente para o momento da pandemia e do coronavírus que estamos enfrentando, não, ok? Quero deixar bem claro que são situações que surgem na nossa vida e nós às vezes repetimos a mesma fala de Geazi: ai Senhor, o que faremos mediante a situação adversa? Na semana passada eu já falei um pouco disso, né? Então, queridos, o moço fica desesperado, o temor toma conta do seu coração, e ele somente com os olhos carnais enxerga o exército inimigo pronto para atacar e levá-los como escravos diante do rei da Síria, como prisioneiros. Mas, irmãos e irmãs, não somente essa situação que está nos afrontando, como eu disse, da pandemia, mas talvez você já vive uma situação antes mesmo do vírus chegar, da pandemia tomar conta do planeta, e essa situação ainda não se resolveu. Talvez está um pouco esquecida mediante a situação atual do qual nós estamos vivendo, mas talvez você está enfrentando alguns problemas e algumas diversidades, que isso tem tirado a sua paz, que isso tem deixado você desesperada, não tem tirado o seu sono, e você tem repetido de repente a mesma fala do qual Geazi pronuncia aqui nessa passagem: ai meu Senhor, o que nós faremos? Eu acho interessante a posição do profeta mediante isso. Eu acho realmente incrível, e é algo para nós tomarmos para a nossa vida e aprendermos como uma lição. O profeta, automaticamente, quando ele desperta, claro, ele chega diante de Geazi e deve ter colocado a mão sobre o ombro dele. A Bíblia não relata isso, mas olha a fala do profeta no versículo 16, diz assim, olha: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, olha a voz do profeta ecoando agora nos nossos corações. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Queridos, que convicção é essa? Que certeza é essa de que existe um Deus que está guardando as nossas vidas em todo tempo e lugar? Me surpreende essa certeza, essa calmaria no coração do profeta, em simplesmente acalmar o seu servo e dizer: olha, não precisa ficar preocupado não, querido. Acalma o seu coração.
Acalma a sua vida, não se desespere. Não precisa ficar com medo. Não deixe isso consumir o seu coração. E queridos, porque quando, seguindo o pensamento de Eliseu, eu pergunto para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, você ainda tem dúvidas de que o Deus de Israel, o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, ainda te guarda? Você tem dúvidas a isso, que Ele sempre está guardando você e a sua família? Você ainda tem dúvidas no seu coração de que o Senhor tem preservado a mim e a você, mediante a tudo que tem acontecido? A palavra do Senhor nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ainda tem dúvida disso? Que tudo está cooperando para o nosso bem? Você ainda tem dúvida de que o Senhor, nosso Deus, dá ordem aos anjos para que trabalhem em nosso favor, para que nos protejam, para que nos ajude? Você ainda tem essa dúvida no seu coração? Queridos e queridas, quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. É chegado o tempo do que o Senhor está despertando uma nação, o povo brasileiro, a se render aos seus pés. Percebe isso? O Senhor está nos concedendo um momento do qual nós temos que reavaliar a nossa condição espiritual. O Senhor está concedendo a nós um momento do qual nós temos que olhar para dentro de nós e falar: quem eu sou mediante a minha vida cristã, a minha espiritualidade, as minhas atitudes? Quem eu sou como marido, como filho, como pai, como servo de Deus? Percebe, queridos, que nós estamos tendo a oportunidade de fazermos do nosso lar um pedacinho do céu? Percebe que, na minha opinião pessoal, Deus está nos concedendo também uma oportunidade de nós vivenciarmos aquilo que nunca vivemos nessa terra, de um avivamento espiritual dentro dos nossos corações, nunca sentido antes. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes nós estávamos acostumados à rotina, à correria frenética. Eu não sei qual que é a sua assiduidade nos cultos. E às vezes nós nos encontramos 2 vezes na semana que viemos à igreja, uma vez, no máximo, geralmente fisicamente 3 vezes na semana, quando temos um outro evento. E muitas vezes nós estávamos acostumados a abrir a nossa Bíblia somente nos cultos, em orarmos somente nos momentos de culto, em abraçarmos nossos irmãos e orarmos junto com eles, em termos comunhão somente nos momentos de culto dentro do templo. E chega segunda-feira, nós voltamos para a nossa rotina, para a nossa correria frenética, e esquecemos de tudo. Não conseguimos nem ler a palavra de Deus, não conseguimos ter tempo para orar e buscar ao Senhor. Percebe a oportunidade que nós estamos tendo de termos um outro momento, um outro tipo de relacionamento com o nosso Deus, intimidade com o Senhor, promover o Senhor também dentro dos nossos lares, promover um culto doméstico, reunirmos os nossos familiares para refletirmos sobre a palavra de Deus e sobre aquilo que Deus tem preparado para nós. Você tem aproveitado o seu tempo de quarentena e feito isso dentro da sua casa? É coisa para nós pensarmos. É ou não é? Momento de sermos reavivados pelo Espírito Santo de Deus. Nós nunca mais seremos os mesmos depois
desse momento que nós estamos passando, irmãos. Você pode ter certeza disso. Que isso nos sirva de lição para valorizarmos os momentos que nós estamos agora, né, sem qualquer posição, sem qualquer atitude, sem qualquer possibilidade de realizarmos. Tem muita gente reclamando que está preso dentro de casa, que não consegue ir ao shopping com a família, não consegue ir na praça com a família, que não consegue sair para lado nenhum, mas quando tinha tempo não fazia isso. É ou não é? Quando tinha tempo não fazia isso com a família, não se reunia. É tempo de nós pensarmos. Voltando para o texto, irmãos, Geazi, desesperado, chama o seu senhor Eliseu, o profeta, e o profeta o acalma, dizendo: não temas, porque mais são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. E a Bíblia fala que Eliseu orou ao Senhor, e disse assim no versículo 17: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu faz uma oração sincera, pura, e fala: Deus, abre os olhos de Geazi, para que ele possa enxergar aquilo que o Senhor está me revelando. Percebe-se que há duas visões nessa passagem: a visão simplesmente carnal, a do medo, e a visão espiritual de Eliseu, do profeta. E quando ele termina de orar, Deus concede, abre a visão de Geazi, e ele consegue enxergar e contemplar carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. É assim que Deus trabalha, meu irmão, minha irmã. É assim que Deus age na nossa vida. E nessa noite, a nossa oração vai ser para que o Senhor também abra os nossos olhos espirituais, para poder enxergar a ação de Deus na nossa vida. Porque como nós temos reagido mediante as adversidades, estamos agindo assim como o profeta Eliseu: calma, estamos tranquilos, estamos convictos do Deus que nós servimos, e não vai ser esse problema e essa adversidade que vai nos destruir. O profeta Eliseu agiu assim. Ou será que nós estamos agindo como Geazi, olhando para a situação, para o problema, e deixando o desespero tomar conta do nosso coração e dos nossos sentimentos? Imagine só, irmãos, enquanto eu estava fazendo o esboço, me veio na cabeça: imagine só, a situação adversa chega, o desespero, a ansiedade, essa coisa do confinamento, o casamento não está indo bem, a situação não está legal, as finanças, as contas, os relacionamentos com a família. Você continua ainda enfrentando problemas, porque está todo mundo em casa, mas ninguém se conversa. Imagine só isso, somando tudo isso, como é que fica o seu coração, os seus sentimentos. E eu estava pensando, imagine, todo mundo agora com medo do coronavírus, porque tem matado milhares de pessoas. Mas imagine isso, a ansiedade vindo ao seu coração e trazendo uma ansiedade, um medo, um temor tamanho, que você também está correndo risco por causa disso, sabia disso? Imagine só chegando a notícia: pastor, fulano ou fulana
Infelizmente teve um infarto, teve um problema no coração, estava muito ansioso, muito nervoso, mediante não estava conseguindo controlar os seus sentimentos, e infelizmente partiu. Imagina essa notícia chegando a nós. Aí você vai comentar com alguma coisa, poxa vida, infelizmente o irmão, a irmã, a pessoa tal, veio a falecer. Ah, do Covid? Por causa do Covid? Não. Teve um problema do coração, a ansiedade matou ela. A tristeza, a angústia no coração. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, eu quero decretar nessa noite sobre a tua vida. Entregue a tua vida, os teus pensamentos, as tuas preocupações ao Senhor. O Senhor diz: vinde a mim, vós, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não deixe a dúvida tomar conta do seu coração. Tenha a convicção do profeta Eliseu sobre a tua vida. E para a gente terminar a história, Eliseu saiu da casa. E o exército desceu para o capturá-lo. E ele orou novamente. Que a oração faça parte da tua vida nesses momentos, viu, meu irmão, minha irmã? Que a oração possa ser o seu companheiro, a sua companheira, mediante as dificuldades que estamos enfrentando. Ele orou ao Senhor e falou: Senhor, fere a esse exército, está tentando me atacar, cega ele, Senhor. Que convicção é essa, meu irmão, minha irmã? São aqueles que servem ao Senhor. São aqueles que realmente professam o nome do Senhor e confiam plenamente em Deus. E a Bíblia fala que o Senhor cegou a visão daqueles homens. E Eliseu foi conversar com eles e falou: vocês estão na cidade errada. Eu vou guiar vocês até onde, o lugar onde vocês estão procurando essa pessoa para levar até o seu rei. E pegou o exército, todo mundo, de uma cegueira, e levou. E quando ele, chegando em Samaria, Eliseu ora ao Senhor novamente: Senhor, abre os olhos desses homens. E os olhos deles foram abertos, e eles estavam dentro de Samaria. E o rei de Israel olhou aquele exército enorme, aquela tropa, falou: e aí, Eliseu, o que a gente faz com ele? Mata eles? Eliseu: não, pode fazer uma festa, um banquete aí, dá a esses homens o que de comer, e dispensa ele novamente para a Síria. E foi feito isso, e a misericórdia de Deus imperou naquele lugar. Queridos, nessa noite, eu quero orar com você. Eu quero clamar ao Senhor nessa noite, juntamente contigo, para que a gente possa se comportar da mesma maneira que o profeta Eliseu, com convicção, com fé, com esperança, com ousadia, mediante aos problemas da vida. Vamos orar? Convido a você agora, se você desejar, fechar os seus olhos aí onde você está. E vamos falar com Deus, pedindo para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, aqui estamos, ó Deus, celebrando o Senhor neste culto, ó Pai. E apresentamos, Senhor, a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa família que está nos assistindo agora através das redes, Senhor. Pai, eu não sei como é que está o coração de cada um, mas o Senhor conhece, o Senhor sonda os nossos pensamentos. O Senhor, nada passa desapercebido de Ti, ó Pai. E nós te pedimos, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, derrama, Senhor, ó Deus, sobre a nossa vida nesta noite, uma unção de coragem, de ousadia, de fé, de esperança, Senhor. Abra os nossos olhos mediante a tudo que estamos enfrentando, ó Pai, os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar também a Tua providência sobre a nossa vida e família, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Vem de encontro, Senhor, a esse meu irmão e minha irmã que está passando por um momento de angústia e de tristeza, Pai. Renova-os, ó Pai, na Tua presença.
Fortalece-os, ó Deus, em nome de Jesus. E que nós possamos, ó Deus, encarar os nossos problemas assim como o profeta Eliseu, não na nossa força, mas na força do Senhor, Pai. Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, abençoe este meu irmão, esta minha irmã que está nos assistindo nesta noite. Eu creio, ó Pai, nesta palavra e na Tua providência, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus, meu irmão, minha irmã. Coisa boa, né? É nós refletirmos na palavra do Senhor. E agora chegou o momento mais esperado, o momento mais importante do nosso culto. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Você que montou aí, no cantinho aí da sua casa, no lugar aí na sua sala, que colocou aí o vinho e o pão. Antes de nós celebrarmos, eu quero pedir para você, né? Para que se reúna aí ao redor da mesa. E nós vamos participar agora da mesa do Senhor. Amém, queridos? Com muito temor e tremor a Deus, nós vamos dar início ao momento da ceia. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus onipotente, nosso Pai celestial, entregou Jesus, seu único Filho, à morte de cruz para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade, e instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando-nos em seu Evangelho que a continuemos até a sua segunda vinda. Queridos, momento agora que nós vamos consagrar os elementos da ceia, o pão e o suco de uva. Aqui está o suco de uva e o pão, e agora eu quero estender as minhas mãos e consagrar os elementos agora, para que posteriormente nós possamos participar da mesa do Senhor Jesus. Você que está aí, você pode também estender as suas mãos em direção ao pão e ao suco de uva, e juntamente conosco vamos consagrar os elementos da ceia. Amém? Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente. Pai nosso celestial, obedientes à instituição do Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui diante da Tua divina majestade o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão. Rendemos-te graça de todo o coração pelos inumeráveis benefícios que com ela nos agraciam, e humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouça com Teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito Santo, e por Tua infinita bondade, Senhor, consagre agora, Senhor, os dons do pão e do vinho, para que, recebendo segundo a Sua instituição do Seu Filho, sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue para todos sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Queridos, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso
em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Glórias a Deus. Queridos, nós vamos fazer mais uma oração e vamos participar da mesa do Senhor. Oramos pelo pão, oramos pelo vinho e agora vamos levantar mais uma oração. Ore comigo nessa noite. Senhor Deus, nós queremos pedir perdão, ó Pai, nessa noite. Porque, ó Deus, pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça seja derramada sobre a nossa vida. Pedimos perdão, Senhor, porque muitas das vezes fazemos, cometemos, pensamos, ó Deus, tomamos atitudes, ó Pai, que muitas das vezes não tem agradado ao Senhor, Pai. Mas nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu perdão recaia sobre a nossa vida, Senhor. Que as Tuas misericórdias, Senhor, ó Deus, se renovam nesta noite. E que, ó Pai, nós possamos se apresentar diante de Ti, ó Deus, com as nossas vestes limpas, Senhor, em nome de Jesus. E sem qualquer, Senhor, ó Deus, acusação do mal sobre as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Queridos, a mesa está preparada. E o Senhor ressurreto e presente conosco aqui, presente aí na sua casa, neste momento, te convida para celebrar a sua ceia. Aleluia! Coma do pão, beba do vinho, para a glória de Deus. Você aí da sua casa, sirva aí a pessoa que está do seu lado, sirva aí o seu familiar, faça desse momento aí um momento abençoado de comunhão, em nome do Senhor Jesus. Ele está presente aí, eu tenho certeza disso. Pega o pãozinho, filho. Está aí com os elementos? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por nos conceder esse privilégio, ó Deus, de participarmos, Senhor, ó Deus, do corpo e do sangue do Senhor. Sabemos que a Sua presença é real neste lugar e neste momento, Pai. E, Senhor, em nome de Jesus, que ao tomarmos, ó Pai, que ao comermos este pão, Senhor, que Ele venha, Senhor, nos fortificar, que Ele venha, Senhor, ó Deus, ó Pai, nos fortalecer, ó Pai, na Tua presença. Neste momento nós renovamos essa aliança contigo, Senhor. Que ao tomar também esse suco de uva, Deus, que Ele possa, Senhor, nos purificar, Senhor, de todo o mal, Pai. Faça isso agora, em nome do Senhor Jesus. Coma do pão, beba do vinho, para a glória de Deus. Obrigado, Jesus. Glorifique o nome do Senhor aí mesmo na sua casa, queridos. Glorifique o nome do Senhor nesse momento ímpar do qual nós estamos celebrando nessa noite. Você não somente está aí pedindo a Deus, renovando a sua aliança com o Senhor. O Senhor está te fortificando, está te renovando, está te abençoando, está te curando. Mas não somente isso. O Senhor neste momento está abençoando todo o seu lar, toda a sua casa, consagrando a sua família, em nome do Senhor Jesus.
Eu declaro nessa noite sobre a tua vida que a sua família pertence ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos encerrando este momento de transmissão. E agora quero dar os meus avisos rapidamente para você. Quarta-feira do jejum, queridos. Quarta-feira nós iremos estar, como de costume, jejuando ao Senhor, consagrando a nossa vida a Deus, e apresentando os nossos familiares, a nossa cidade, o nosso país, o nosso governo, o nosso planeta diante do Senhor Jesus. Quarta-feira do jejum. Na quarta-feira também nós mudamos a data, de terça para quarta-feira, será a nossa quarta da vitória. Às 20 horas nós estaremos fazendo uma live aqui, transmitindo o culto para você aí na sua casa. Nós vamos estar passando depois os nossos endereços, o nosso link, para que você possa assistir conosco e participar aí. Quinta, sexta e sábado nós vamos estar estipulando essa semana células através do WhatsApp, ok? Eu vou estar comunicando vocês essa semana os grupos que nós dividimos, e nós vamos estar fazendo contatos, tudo com hora pré-marcada, ajustado, para nós termos algum momento de reflexão da palavra e orarmos pelas famílias, por você aí na sua casa, no seu lar. Em nome de Jesus. Quero agradecer também as pessoas que nos ajudaram, nas cestas básicas, na aquisição aí da cesta, trouxeram os alimentos, realmente nós glorificamos a Deus pela tua vida e pedimos para que o Senhor derrame sobre você, sobre a tua vida, bênçãos sem medida sobre o teu lar, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por ter nos ajudado. Essa semana também a gente vai estar entregando aí alguns alimentos, para algumas outras famílias, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos, pela ajuda. Nós vamos estar encerrando nesse momento. Muito obrigado por ter ficado conosco até agora, Quero agradecer aqui a Patrícia, que mesmo com as suas limitações está aqui conosco. E antes de dar a bênção apostólica, nós vamos estar cantando mais uma canção, louvando mais uma música aí para edificação do nosso coração. Amém? Vamos estar louvando e depois vou estar dando a bênção apostólica. Graças eu te dou, Pai. Obrigado, Jesus. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou-me a mente e o coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Cante aí na sua casa. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, o Cordeiro de Deus morreu por mim, Mas o quê? mas ressuscitou. Aleluia. Vamos orar. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as bênçãos vindas através do Espírito Santo de Deus seja conosco hoje e para todos sempre. Você aí da sua casa
Diga um amém bem forte. Amém. Uhul. Mandar um beijo, um abraço para todos. Deus abençoe a sua vida, sua casa, a sua semana. Dê um abraço bem forte aí nesse seu familiar, né? E deseja a ele também uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Valeu, gente. Fica na paz do Senhor. Tchau.